O ano era 1999 e ouvi meu pai chamar no andar de baixo. Saí do quarto animada porque achei que o jantar estava pronto, mas à medida que fui descendo a escada, notei que no rosto do meu pai havia uma expressão de puro horror. Meu coração acelerou naquele momento. Meu pai falou que o mais importante era que eu continuasse olhando para ele. E então, ele disse: "Você vai notar alguém, filho. Alguém aqui em casa. Mas você não pode olhar, não pode interagir. Você precisa ignorar." Eu achei que fosse uma brincadeira, mas quando cheguei ao andar de baixo vi que minha mãe e irmã também estavam me esperando, e elas pareciam estar chorando. Quer dizer, não faziam som algum, mas haviam lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu fiquei muito confuso. Senti a mão do meu pai em meu ombro e continuei sem entender nada. Novamente meu pai falou: "Confie em mim e não tire os olhos de nós ou do seu prato. Você precisa fazer o que eu estou falando." O tom da voz dele era tão intimidador que eu apenas assenti com a cabeça. Não consegui responder. Acho que perdi a voz naquele momento. Então caminhamos todos até a cozinha, onde a mesa estava posta como normalmente. Mas quando entrei ali, pude sentir um cheiro terrível de podridão, como se algum animal morto estivesse guardado em um armário. Nesse momento tentei olhar para os lados, mas meu pai falou meu nome muito alto, com aquele tom de repreensão de quando fazemos algo errado. Meu coração quase saiu pela boca. Minha irmã estava ao meu lado e segurou minha mão muito forte. Ela estava com a cabeça baixa, os cabelos estavam caídos ao redor do rosto. Continuamos indo até a mesa todos juntos. Então sentamos em nossos lugares. Mantenham os olhos na comida. Meu pai instruiu e obedecemos. Eu mantive o foco, mas pude ver com a visão periférica uma figura feminina, esguia e cinzenta se aproximando de nós. Aquilo parecia ter o corpo torto. Se movia devagar e de uma forma agonizante. Eu entrei em pânico nesse momento, mas mantive a cabeça baixa e os olhos grudados no prato à minha frente. Notei quando meus pais seguraram um na mão do outro tão forte que a circulação parecia ter sido interrompida. Continuamos daquela forma por alguns segundos e a coisa parou próximo da mesa. Minha irmã agarrou meu joelho por baixo da mesa e sussurrou: "Você consegue vê-la também?" E eu assenti. Meu pai nos mandou calar a boca, mas já era tarde. A coisa voltou a caminhar, e então percebi que havia uma camada espessa que parecia cabelo caindo ao redor do corpo. O cheiro que emanava daquela mulher, era nauseante, desesperador. A coisa continuou se movendo, parando atrás da minha irmã. Ela pôs uma mão decrépita e podre no ombro da pequena, o que quase a fez gritar, mas mamãe de repente começou a servir a comida como se estivesse tudo bem, mesmo que pudéssemos ver as lágrimas escorrendo dos olhos dela. Papai segurou a mão da minha irmã por baixo da mesa tão forte quanto pôde durante o jantar inteiro. Passamos o jantar todo tentando comer, mas a coisa continuou o tempo inteiro com a mão sobre o ombro da minha irmã. Vivemos daquela forma por meses, com a coisa à espreita, nos observando, se aproximando e esperando que um de nós olhasse para ela ou interagisse com ela. Quando saíamos de casa, ela nos seguia, mas não conseguia seguir a todos quando estávamos separados, o que fazia com que quase todos nós ficássemos separados por tempo demais. De alguma forma a coisa tinha preferência por seguir o meu pai. Toda vez que ele saía, ela ia com ele. E toda vez que a minha mãe ficava sozinha, ela ficava com ela. Mas ainda assim, meu pai impôs regras para que a gente pudesse sair. E entre elas, nunca poderíamos contar a ninguém o que estava acontecendo. Não falaríamos sobre ela, caso não fosse extremamente necessário, e apenas quando ela não estivesse aparentemente por perto. Meu pai se embrenhou em uma pesquisa naquela época, tentando se informar e entender tudo o que estava acontecendo. Ele não quis envolver mais ninguém na história, e concluiu que aquilo, ou aquela mulher, era um parasita de atenção que infectava uma casa de cada vez.
sem poder ser vista por forasteiros da casa, a não ser que sua mente fosse atraída de alguma forma pela presença dela. Descobrimos alguns anos depois que meu pai havia sido o motivo de sua chegada. Minha tia, nos anos 70, havia sido infectada por outra pessoa, e em 1999, meu pai não conseguia tirá-la da cabeça, o que a trouxe de volta para sua vida e para as nossas. Mas tudo mudou quando minha mãe não aguentou mais a situação e surtou. Ela era a pessoa que passava mais tempo com a coisa, mas em uma noite chuvosa, quando minha mãe decidiu ir deitar mais cedo, a mulher estava sentada em sua cama, fazendo-se quase impossível de se ignorar. Todos ficamos desesperados quando ouvimos o grito da minha mãe, mandando que a coisa fosse embora. Corremos para o segundo andar para tentar impedi-la, mas já era tarde. Havia apenas uma poça de sangue no lugar da minha mãe, e a mulher ainda estava lá. Quando minha mãe desapareceu, a coisa passou a me atormentar. Sussurrava diariamente em meu ouvido que eu poderia ver minha mãe de novo. E o motivo de eu estar pensando nisso é porque eu quero que você pense nela. Em sua presença nojenta que parece rastejar pelas paredes e por sua mente. Eu pensei nela de novo pela primeira vez hoje de manhã, 18 anos. E não vou enlouquecer a minha família. Então eu quero que você pense nela. Em seus cabelos negros repulsivos. Pense nela em sua casa para que ela saia da minha. Você logo irá notá-la em seu lar, mas precisa ignorá-la para o seu bem. Eu sinto muito.